obrigado, Janes. Boa tarde, Paulo, Brasil, meus colegas aqui painelistas. Obrigado pela FAMURS, pela oportunidade de estar aqui, também na palavra na pessoa da Monique, do Voltaire, que me convidou para estar aqui. Eu trouxe uns slides aqui, né, porque sempre é bom ter um apoio. E queria, na verdade, mostrar para vocês, muito feliz de estar aqui, porque, como disse a Janes, eu fiz um pouco o trajeto contrário, né? Eu comecei fazendo jornalismo internacional e vim para o jornalismo local. E hoje eu sou comentarista do Jornal do Almoço, da RBS TV, mas continuo fazendo coberturas internacionais. Agora em outubro eu estive na questão da guerra em Israel, né? Logo após os atentados do Hamas. E eu tento sempre, no meu pensamento, conectar o local e o global, porque eu acho que a gente precisa ter sempre a perspectiva de, embora sejamos muito bairristas, né, e nós, particularmente na RBS, nos orgulhamos de sermos bairristas, estamos próximo do nosso público, a gente não pode perder a perspectiva de que não somos o umbigo do mundo, né? Não somos... o mundo não gira em torno do Rio Grande do Sul. Então a gente precisa estar conectado com aquilo que acontece no mundo, como a gente está vendo hoje, né? Explicitamente após os ataques do Irã lá com os drones, nós temos o dólar subindo, temos a bolsa subindo, enfim, caindo, perdão. A gente precisa estar muito conectado com o que acontece no mundo. Durante a primeira década dos anos 2000, eu tive a oportunidade de fazer muitas coberturas internacionais. Ucrânia, Israel, agora recentemente, eleições nos Estados Unidos. Eu cobri as 3 eleições, a do Obama 2008, Obama 2012, a do Trump 2016. Tive a oportunidade de estar em 5 guerras, né, incluindo Iraque, Líbia, Líbano, Síria e essas duas aqui. E o que ajuda um pouco a gente ter uma conexão com esse assunto internacional. Não parece ser eu, mas sou eu, né? Lá na eleição do Papa em 2005, eu trouxe alguns vídeos, mas já vi que em 15 minutos não vai dar para passar, então vou passar rapidamente aqui as imagens. Terremoto no Peru, guerra do Iraque, eleição americana, e na Venezuela eu tive a infelicidade de ser preso durante 2 horas na frente do Palácio de Miraflores pelo governo de Nicolás Maduro. Podemos falar sobre isso depois. Não vou ter tempo de passar esse vídeo, a gente pode falar sobre mais essa experiência na Ucrânia depois também, mas tudo isso porque eu queria chegar numa situação que vocês conhecem bem também, né, que depois de eu ter coberto várias guerras fora do Brasil, talvez por isso tenham me mandado para Brasília. E em 2000, ano passado, eu tive a oportunidade de estar lá no dia 8 de janeiro, aqui algumas imagens feitas pelo meu celular. Estou caminhando pela M1, aqui no eixo monumental, tendo passado a torre de TV de Brasília, e a via principal está completamente isolada. A polícia de choque e a cavalaria fizeram uma varredura, empurrando os manifestantes. Enfim, o internacional me ajudou um pouco a compreender as realidades nacionais e locais. Aqui é um episódio da Guerra de Israel também, que vivida em outubro, após a retirada dessas pessoas aqui da cidade de Sderota, 500 metros, 1 quilômetro da faixa de Gaza. Testemunhei os ataques, né, que naquele momento estavam acontecendo contra Israel ainda, mas hoje a gente vive uma outra realidade. E eu quero chegar, e aqui começa particularmente o meu argumento, que não é uma visão basicamente muito otimista das relações internacionais e locais, da política como um todo, que é o seguinte: o século XXI começa com os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Os atentados milimetricamente pensados para ser midiáticos, né? Porque quando os terroristas atiram o avião contra a primeira torre, toda Nova York e o mundo começam a olhar para a segunda torre. E aí o que acontece? Ao vivo, para o mundo inteiro, a segunda torre é atingida. Isso foi pensado, gente. Isso foi pensado midiaticamente. Tá? A gente viveu nos primeiros anos do século XXI 2 figuras icônicas aqui, o Bin Laden e o al-Baghdadi, fundador do Estado Islâmico,
que pensaram midiaticamente o terrorismo. Né? Esses caras, esses jornalistas mortos pelo Estado Islâmico, ao vivo, em imagens milimetricamente pensadas para o YouTube, vestindo laranja, a roupa que o pessoal usava em Guantánamo, em imagens tecnicamente perfeitas para disseminar o terror em escala global. Aqui é de propósito essa imagem preta, porque nós começamos um período, uma era, uma ordem internacional em que nós tínhamos a queda do Muro de Berlim, em 89, e a esperança de que teríamos um mundo de paz. Né, uma paz liberal, um mundo de interconexão, de globalização, a integração da China a essa ordem internacional, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Só que em 2008, a eleição do primeiro negro na história dos Estados Unidos, né, um país que vive seu segregacionismo, seu racismo, e em 2008 nós tivemos a crise internacional, né, a crise financeira, que derruba mercados, que acirra novos muros. A história do Brasil em ascensão, em queda, né, nas capas da revista The Economist. E aí eu quero entrar num assunto que já pautou um pouco os nossos debates aqui. Eu estou desde de manhã aqui, saí para o Jornal do Almoço, mas voltei, que é redes sociais, que é esse mundo em que está tudo muito misturado, muito mimetizado, né? O que é jornalismo, o que é liberdade de expressão, o que é liberdade de imprensa. Esse slide, eu não sou muito bom de desenhar, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência com slides que vocês tenham visto aí ao longo da história, meio capenga assim, mas eu queria mostrar que antes nós, como veículos de comunicação, nós éramos o centro, né? Éramos o único veículo emissor de informação. A gente emitia informação para todos os demais atores da arena política. Com as redes sociais, esses atores se comunicam, e o público também se comunica conosco como veículos de comunicação também, e se comunicam entre si. Ou seja, nós não temos mais como veículo de comunicação o monopólio da informação. Né? Cada um de vocês em potencial, um emissor, cada um de nós somos um emissor de informação. Né? As redes sociais foram muito bem utilizadas por Obama em 2008, pela sociedade civil em várias manifestações, Occupy Wall Street, a Primavera Árabe na Tunísia, a Primavera Árabe no Egito, derrubaram-se ditaduras graças às redes sociais, na Tunísia, na Síria não se conseguiu derrubar, mas se teve movimentos na Espanha. Só que, a partir de 2013, algo muda na relação das redes sociais, né? Que as pessoas foram para as ruas, o Brasil, né, foi para as ruas. Isso aqui é quase um mosaico do Instagram. Cada um queria uma coisa, né? Cada cidadão queria uma coisa, era saúde padrão FIFA, enfim. A partir daqui, claro que tem depois a gente pode aprofundar essa questão da experiência na Itália, que levou o movimento 5 Estrelas ao poder, né? A experiência de se usar a busca por manipulada de um consenso de informação por meio de redes sociais, em que cria suas bolhas. A gente pode aprofundar depois esse assunto, né? Isso leva a movimentos populistas na Europa e nos Estados Unidos se aproveitarem, a utilizarem essas redes sociais como estratégia política, né? Como Steve Bannon, como o Brexit lá do Nigel Farage, como Beppe Grillo, no Movimento 5 Estrelas na Itália. E aí a gente chega à eleição de 2016 nos Estados Unidos, em que a gente teve uma forte presença das redes sociais, mas um lado que, na minha opinião, se revela maquiavélico, um lado que se revela, que a gente começa a descobrir que as redes sociais não são só gatinhos e flores, né? Que as redes sociais, elas polarizam, que chama mais atenção aquilo que gera emoção, que conecta com aquilo que tem muitas vezes de pior e mais sórdido na realidade humana. Aquela época, né, a palavra que surgiu foi a da pós-verdade, né, do dicionário de Oxford, ou seja, a realidade factual, a realidade dos fatos é menos importante do que as emoções que elas causam. E essa é a era da pós-verdade. Se fala muito de fake news, de desinformação. Eu particularmente não gosto do termo fake news, porque se é fake não é news. Então a gente adota,
eu adoto particularmente o termo desinformação, né? E teve um tema aqui que surgiu como desafio da imprensa mundial, nos Estados Unidos em particular, no Brasil também, que é como lidar com um presidente que mente. A gente mudou a nossa relação com a cobertura da presidência da República a partir de Trump. Primeiro porque ele se comunicava diretamente pelo Twitter e não pela imprensa. Ou seja, quando ele queria se comunicar com os americanos, o Trump usava a rede social. E ele acordava às 6 da manhã e tweetava aquilo que ele vinha na cabeça. Então, os jornalistas que estavam acostumados a cobrir a Casa Branca, o pool de correspondência da Casa Branca, passaram a ter que ter um especialista para cobrir os tweets do Trump. E como lidar com um presidente que mente? Que pode deixar o presidente, aqui eu estou estendendo, né, um presidente, um prefeito, um governador, um chefe de Estado, em canal aberto, ao vivo, falar o que lhe cabe, o que ele quer? Ou nós, como imprensa, temos a obrigação de editar diante de um chefe de Estado, eventualmente, que está mentindo? São questões, né, gente? Isso nos coloca, essa questão de que todo mundo se comunica hoje em dia, impõe desafios para o jornalismo profissional, e é justamente essa mistura de que as pessoas acham que o WhatsApp, o grupo do Zap, é jornalismo, né, ou é assessoria de imprensa. Não é. Não é. Existe uma mistura de uma desinformação, uma confusão conceitual entre o que é jornalismo, o que é liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Eu acho que nos cabe, como comunicadores, independentemente se estamos em veículos ou na assessoria de imprensa, uma educação, né, uma educação midiática. As pessoas não sabem a diferença, por exemplo, entre o que é notícia, o que é informação e o que é opinião. E eu recebo no meu e-mail todos os dias as pessoas dizendo que eu estou sendo parcial, que eu estou sendo, né, quando não desejo que minha mãe morra, críticas do tipo que se percebe que as pessoas não sabem o que é a liberdade que a imprensa tem de opinar. Opinar com responsabilidade. Então, assim, a liberdade de expressão, ela envolve cada indivíduo, a liberdade de imprensa é um conjunto de conceitos e preceitos específicos para o exercício livre do jornalismo, ou seja, cada cidadão tem liberdade para dar a sua opinião, desde que sem o anonimato, né? Desde que assinada, né? E, claro, responda a posteriori sob penas, eventualmente, de violação de direitos e ataques eventuais que se façam a outras pessoas ou outras instituições. A liberdade de expressão, né? A liberdade de imprensa é o direito que o jornalismo tem de expressar informação e opinião, desde que com responsabilidade, desde que se dê todos os lados possíveis, que se tente chegar ao mais próximo da verdade e que, se errar, e eventualmente erramos, por má fé, eventualmente, e por ignorância, se corrija. É a obrigação do jornalista corrigir informação equivocada, errada. Não corrigir informação, jogar a poeira, né, a sujeira para baixo do tapete, é o primeiro passo para a perda da credibilidade. A imprensa está no negócio do acerto e da precisão e não do erro. Por que eu coloquei isso e quero dar um exemplo a vocês do avião? Que é uma particularidade, uma opinião minha, assim. A gente erra muito, mas a gente não quer errar. Nós não temos o desejo de errar, não temos o desejo de desinformar. Se eu disser para vocês que caiu um avião agora no aeroporto Salgado Filho, essa informação, essa desinformação, ela é espetacular, né? Ela é algo que entra na corrente sanguínea dos grupos de WhatsApp imediatamente. É quase impossível não passar adiante essa informação, né? Só que o jornalismo, infelizmente ou felizmente, ele exige tempo. Eu preciso de pelo menos uns 10 minutos para confirmar se essa informação é verdadeira. Eu preciso ligar para o governador do estado, eu preciso ligar para a Fraport, eu preciso ligar para a Força Aérea Brasileira, para saber se de fato caiu um avião. Isso leva tempo, gente. Nem que seja 5 minutos. A desinformação, ela é muito mais rápida. O boato, a mentira, ela é muito mais rápida. Então, por isso que o jornalismo é quase impossível que o jornalismo consiga competir com a desinformação nesse sentido, porque ela mexe a desinformação muito mais com as emoções das pessoas, né? Depois eu posso falar mais sobre o watchdog espantalho, que são premissas que eu acredito muito do jornalismo americano, né? A
caixa preta do algoritmo, né? A gente tem 1 minuto que não vai dar tempo de aprofundar, mas a real é que, assim, a minha avaliação é de que as redes sociais abriram o esgoto da sociedade. As redes sociais precisam ser regulamentadas de alguma forma. Não sei quem, não sei se é o governo que tem que regulamentar, não sei se é o Estado que tem que dizer o que é verdade e o que é fake news. Não tem essa resposta, a gente pode aprofundar depois também. Mas o fato é que não dá as redes sociais se colocarem como veículo de comunicação quando lhes convém, quando é para transmitir um jogo da Libertadores, por exemplo, e dizerem ao mesmo tempo que elas não têm responsabilidade nenhuma, que a responsabilidade é nossa, cada um posta o que quer. Então, assim, alguém precisa mediar isso, não sei quem. A velha frase, né, de que se o produto é de graça, nós somos o produto. Como eu acredito muito na transparência, né, acho que nós temos que ter uma relação muito aberta aqui e de corrigir eventuais fatos equivocados. O pessoal que está no interior e pensa, como é que eu vou atingir eventualmente uma notícia num grande veículo de Porto Alegre? Eu acho principalmente que a gente precisa ter a transparência e a tranquilidade de um canal aberto, né? De vocês ligarem para a gente ligar para vocês. Cada um tem uma missão a cumprir, né? Cada um tem um lado, e é por isso que eu coloco aqui também as minhas redes sociais, que é aqui o meu telefone particular, para quem quiser anotar. Porque assim, gente, se a gente publicar alguma coisa errada, obrigação minha e do veículo para o qual eu trabalho é corrigir. Tá? Nós estamos no caminho do acerto e não do erro. Erramos, mas se a gente erra, a gente tem a obrigação de corrigir. Eu fico à disposição para a gente bater papo aí ao longo aqui do nosso debate, Jane. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com os nossos colegas aqui. Muito obrigado. Muito importante a explanação, e dizer que ao final a gente vai ter sim um espaço de perguntas, então daqui a pouco a gente consegue interagir melhor com quem tiver interesse de fazer uma pergunta, e também entre a gente aqui, quem quiser também contribuir com as falas de cada um. E acho que interessante essa questão que principalmente me chama a atenção, a questão da emoção. A emoção está criando esse espaço dentro da comunicação, e eu preparei aqui uma fala agora do nosso próximo painelista, então, é o Paulo Sérgio Pinto, e eu dei conversado com o meu professor Jacques Weinberg, e ele comentou a seguinte questão sobre os programas de debate. Para ele é um espaço de ponderação, como uma confraria, citando aqui então ele, onde a gente vai conversar sobre as coisas do mundo. E aí inclui aí nessa conversa a política, né, esse espaço de grande confraternização que eu acho que é o espaço de debate, mas que também tem lugar para polêmica, que é uma coisa que mexe com a nossa emoção, a gente gosta de uma polêmica, as pessoas, a audiência vibra muitas vezes, mas às vezes não é o melhor caminho essa confrontação para a gente chegar, enfim, a uma conversação e alguns resultados de avanço na nossa sociedade. Então, Paulo Sérgio Pinto, fale um pouco então para a gente de como é essa comunicação, esse jornalismo político, a comunicação pública dentro de um espaço tão importante que é um programa de debate que é conduzido há tantos anos com maestria pelo senhor. Muito obrigado por estar presente aqui uma vez mais na FAMURS, né, Walter. Acho que ano após ano a gente está aqui conversando com os senhores. Eu acho que o tema proposto, que é a questão da relevância do jornalismo, ela é decorrência daquilo que a gente faz, dos nossos atos, das nossas avaliações, que nós, como o Rodrigo e o Fabiano, somos muito mais homens de opinião do que de apresentação. Não somos apresentadores natos, eu acho que sim, em decorrência do que se faz, de sermos analistas de tudo aquilo que acontece. No mundo, eu não diria que o Brasil vive esse dualismo, nós vivemos num mundo dualismo. O exemplo agora foi os Estados Unidos, né? Esse enfrentamento de trumpistas e republicanos que se entende como a direita, os democratas como a esquerda, sem que os democratas se entendam comunistas, como aqui a gente no Brasil entende que os petistas sejam comunistas. Mas nada que eu disser aqui pode me colocar na condição de bolsonarista, de petista. Eu prefiro, o meu ista é o realista.
eu procuro ser realista. Muito embora a gente tenha as opiniões pessoais, a gente tem que ter a noção exata daquilo que podemos levar ao público, ter a responsabilidade daquilo que vamos levar ao público. Talvez por isso a gente possa ter mais ou menos relevância pela credibilidade que se gera ou se gere a partir das nossas opiniões. Claro que no Brasil nós temos dualismos, não é de agora, não é com Bolsonaro e Lula. Nós temos dualismos que vêm lá de trás, na ascensão de Getúlio Vargas, e antes tivemos revoluções em nome dos dualismos. Tivemos uma posse de Getúlio Vargas, que foi revolucionário, e sai aqui do Rio Grande para tomar posse no Rio de Janeiro, passando por São Paulo, que era antagônico. Depois sua morte, quando ele tinha a seu lado um partido muito forte, que era o PSD, e um partido que ele criou, que era o PTB, para botar um pé no populismo, no popular, para não desagradar ninguém aqui. Isso depois evoluiu a partir do suicídio de Vargas e chegou o Jango. E depois de termos um presidente que resolveu renunciar, o Jânio, e tão contestadamente o Jango assume com o apoio do Brizola aqui do Sul naquilo que se chamou a legalidade, em função do confisco na Rádio Guaíba para fazer a cadeia da legalidade, o que gerou poder para o Rio Grande do Sul, especialmente para o Brizola gaúcho e seu cunhado Jango, gaúcho também. Que o Jango foi desagradando as oligarquias, ele que, como Getúlio, vinha das oligarquias rurais, eram grandes produtores rurais, grandes fazendeiros, e que colocaram o pé, vamos dizer assim, no trabalhismo a partir do PTB. Mas lá, muito fortemente, esse dualismo, o suicídio de um, a derrocada do outro e uma revolução que também gerou apoio maciço da sociedade, inclusive dos veículos de comunicação. Na época tivemos festa na Folha de São Paulo, o Estadão saudou, eu acho que apenas o Globo também, da mesma forma, houve o apoio das Forças Armadas, da Globo às Forças Armadas, pelo ato que não vinha das Forças Armadas, vinha do parlamento, vinha de Ranieri Mazzilli e do presidente do Congresso, do presidente do Senado, em que gerou este apoio todo da mídia, da grande mídia. Parece que só a tribuna de imprensa é que se manifestou contrário naquele período. Mas, de qualquer forma, aquilo evolui para as pessoas entenderem, dentro dos erros cometidos, que tem que se corrigir, como disse o nosso Rodrigo Lopes, as emissoras Globo, passado o tempo, elas conseguiram reverter aquilo que tinha de pensamento lá atrás, em 64, que é um direito. Mas aí tivemos o presidente cassado, tivemos uma evolução com o Fernando Henrique Cardoso ameno, e chegamos ao período Lula, Dilma e Bolsonaro. Claro que quem fica no poder, como ficou o Lula 8 anos e mais 10 anos de Dilma, tem que ter algum mérito. Ao menos o apoio popular que levou ao poder tanto Lula quanto a Dilma. Foi golpe, não foi golpe, tudo dentro do dualismo que vivemos. Eu quero situar daqui a pouco a imprensa nisso tudo aí, para não ficar apenas no aspecto político. A gente comenta tanto no Marum, aqueles que pertencem ao Pampa Debates Estrelas, que é o nosso grupo de WhatsApp, que é violento, né? O Voltaire está ali, vê a direita e a esquerda debatendo o tempo inteiro, e o Marum volta e meia acusado de golpista e devolvendo as acusações. Então, se observa que isso aí criou aquilo que não deve ser criado no jornalismo, mas que se criou na cabeça das pessoas e se transferiu para o jornalismo, que é a paixão. As pessoas se apaixonaram pelo Bolsonaro, e isso virou uma coisa intransigente, onde quem fala mal do Bolsonaro é lulista, é petista, é comunista, tá? Quem elogia o Bolsonaro porque é direitista, porque obviamente se tornou um nazista, um fascista, e por aí as coisas vão. Isso na imprensa está muito contundente. Nós temos lá o Gustavo Vitorino, que se elegeu por vários fatores, primeiro pela capacidade dele,
capacidade de análise dele. Segundo, pelo espaço que ele tem na televisão, mas fortemente pelo seu bolsonarismo. Ele, de imediato, se banjou para o bolsonarismo, ele era um cara mais equilibrado e se tornou um bolsonarista ferrenho, teve a maior votação para deputado estadual em Porto Alegre. Então, o somatório da sua capacidade, seu espaço em rádio e televisão e do seu bolsonarismo, que continua, se não ascendente, mas absolutamente equilibrado ali, exatamente na divisão com a esquerda de Lula. Mas tivemos casos diferentes desses. Tivemos um Sérgio Zambiado, que se elegeu exatamente por sua atuação no rádio, na Rádio Farroupilha, onde foi um líder durante muitos anos, se tornou deputado estadual, presidente da Assembleia e finalmente senador, onde abandonou a política. E foi um excelente político, sem ter uma doutrina definida em dualidades, até porque ele pegou um espaço onde não tivemos esse dualismo marcado na nossa vida. Tivemos ali o Fernando Henrique Cardoso, que eu disse que foi ameno, a direita foi derrubada com Fernando Collor de Mello, né? Então aquele espaço do Fernando Henrique Cardoso mais ou menos assentou as pessoas. A direita morre com a queda do Collor de Mello, né? A esquerda fica um centro-esquerda do Fernando Henrique Cardoso, mas nada com paixão. Depois entra a era Lula, essa sim começa a despertar uma paixão pelo vermelho, pela estrela vermelha. O que é um direito, as pessoas têm direito de aderir a B ou C. O próprio jornalista tem esse direito. Claro que nós temos a nossa preferência, eu tenho o Fabiano Brasil, tenho o Rodrigo, tu tens gente também, da mesma forma as preferências pessoais. Só que essas preferências pessoais, elas não podem atingir diretamente aquilo que se chama informação. Até porque o Rodrigo andou nessas andanças todas de cobertura internacional e sempre fez com absoluta isenção. Embora estivesse morrendo de ódio pelo Trump, né, que era absolutamente natural, porque realmente é o presidente mentira, mas acreditado nos Estados Unidos. Ele não se envolveu pela paixão trumpista e nem foi aquele contundente contrário ao Trump no que tange a informação. Foi absolutamente correto pelo que eu te acompanhei nessas andanças. E eu acho que assim tem que ser. Se quer ter relevância, tem que ter a verdade. Eu chamo de jornalismo verdade. Este deve preponderar sempre, o jornalismo verdade. Nós não podemos embarcar nessa. E como eu vivo assim um híbrido, foi um dos tempos de gerente lá na década de 70, no Unibanco, eu como gerente, eu torcia para o sindicato, para os colegas bancários ganharem os seus enfrentamentos, os dissídios e tudo mais com a classe patronal, mas eu estava ali representando a classe patronal. Ali eu convivi com o dualismo de chefia, né, que eu digo. É o que a gente vive hoje. Eu vivi na Calda Júnior, lá como diretor, da mesma forma. Peguei um período muito duro do enfrentamento do Renato Ribeiro com o Antônio Brito, que foi uma coisa descomunal. Enfim, eu fiquei pela Calda Júnior na época, já na gestão do Renato Ribeiro, falando pela Calda Júnior, na interlocução com o governo, e o Nelson Proença pelo governo. Então nós dois que falávamos entre o Brito e o Renato Ribeiro não tinha o mínimo diálogo possível. Em questão das privatizações, para ser bem claro, ele entendia que o Brito tinha se entregue, né, para a RBS no leilão da CRT, e deu toda aquela controvérsia, e no fim ganhou o Grupo Opportunity, onde a RBS estava compondo um processo de compra da CRT, e quando deu isso, um só concorrente, aliás, apareceu o Opportunity para o enfrentamento e o grupo da Espanha Telecom. O Opportunity enfrentou a Espanha Telecom e acabou ganhando a RBS com seu parceiro. Então isso alçou ainda mais. Chegava um ponto de ter orientação direta na redação para se fazer isso ou aquilo, quando se tratava de Antônio Brito e seus aliados, a sua base de governo. Então, essa coisa eu vivi procurando contemporizar ao máximo para que não se extrapolasse as raias
daquilo que não se quer, que é um rompimento fatal para as necessidades do Estado. E um rompimento fatal foi para a reeleição do Brito, que ele acabou perdendo. E o tempo passa, e essas coisas acabaram se perdendo, até porque o Olívio ganhou e, de repente, os enfrentamentos do Renato passaram a acontecer com o PT. Na realidade, se há poder, não se contra. Né? Quando não tem que ser contra nem a favor, tem que ser absolutamente metódico, ele tem que ser a fiel da balança, quase como deve funcionar o judiciário, e não funciona assim também. Bom, aí ingressamos no novo momento, quando eu fui para a Rede Pampa, isso lá em 1999, com o Pampa Debates, e entramos nesse tema. O Pampa Debates é um programa que o nome está dizendo, ele gera debates, tem obrigatoriamente que gerar debates, mas ele tem uma forte presença da direita no programa. Não é por escolha minha, é porque os convites são feitos e a esquerda, durante todo o período do Bolsonaro, se enclausurou. As pessoas preferiam não falar, não se manifestar e esperar o que iria acontecer. Um dia eu perguntei a um próximo petista por que o silêncio. Ele disse: não, o Bolsonaro se mata sozinho, a orientação é não falar, deixa ele se matar, e realmente aconteceu. E agora, com a volta do Lula ao poder, do petismo ao poder, a esquerda começou a mostrar os olhos. Aos pouquinhos está aparecendo, e é isso que nós queremos, que exista este enfrentamento, não para trazer mais ou menos audiência, mas para trazer luz às pessoas. Eu acho que o que falta é luz. Nós acabamos, quando se bota só a direita no programa, só tem uma visão, obviamente, daqueles que enxergam o Bolsonaro como ídolo, como mito, como isso ou aquilo, né? E a visão da esquerda acaba desaparecendo. Mas continua ainda muito forte o bolsonarismo, mais presente, mesmo na oposição, ele está mais frequente na mídia. Não sei se os senhores percebem isso. Quando eu digo da nossa parte na Rede Pampa, do Pampa Debates, nós não queremos isso. Nós queremos que haja oportunidade também para o outro lado do dualismo vivido. Mas, e o centro, onde é que está? Como é que fica as pessoas que têm uma posição mais centrada? Tem a mesma posição, porém, a questão de quem está no centro, e eu acho que a própria palavra usa isso, são pessoas mais comedidas. Tu pegas eu falo que o Marum é meu amigo pessoal, a gente está sempre junto, na praia também, tem discussões tremendas com ele, inclusive o general Sérgio Etibói, que é nosso companheiro de barraca lá na praia, e o Sérgio Etibói é um homem que é um homem centrado, um homem absolutamente correto. Ele não é um bolsonarista, nunca foi bolsonarista, nem quis trabalhar no governo Bolsonaro, para a sorte dele agora. O Mourão não foi chamado para as reuniões, para a sorte do Mourão, ele não estava em nenhuma reunião, perceberam? E ele ficava bloqueado, porque não era governo, não me convidou. Até abrindo parênteses, nós chegamos no Palácio do Planalto para conversar com o presidente Bolsonaro, eu, Neimânica, o Hernani Polo e o Sanderson. E no dia do aniversário da Caixa, 186 anos da Caixa, estava lá o Pedro Guimarães, aquele fazendo festa, estava uma libélula festiva lá no Palácio do Planalto, tinha um evento no segundo andar. E quando nós entramos na sala do presidente, ele disse: a gauchada quer arrebentar, para não dizer coisa pior que ele disse, quer me arrebentar comigo. Mas o que houve, presidente? Não, esse é representante de vocês, eu disse: quem é? O deputado de vocês, presidente da frente parlamentar do Agro, quem é? Um dos mais polêmicos homens públicos do Rio Grande do Sul, né? Que se manifestou pró-candidatura do Baleia Rossi, por ser do MDB, e o presidente não entendeu assim, e resolveu atacar por um parlamentar o Rio Grande do Sul, achando que nós somos culpados disso porque ele era gaúcho. Então, presidente, as coisas não são assim, enfim, mas não adianta. Aí chega o Mourão já com a sala lotada de ministros que iriam para o evento do segundo andar, e o Mourão chega nos cumprimentos. E aí, presidente, tudo bem, estendeu a mão, e ele disse: eu achei que tivesse morrido. Não estendeu a mão para o Mourão. E o Mourão, eu achei que tivesse me esquecido, o Mourão pelas costas saiu, sem ser como.
E lá no evento da Caixa, o presidente Bolsonaro saudou a todos, inclusive os ministros que estavam na plateia, e não saudou o Mourão. Por quê? Porque havia desajustes e eles nunca afinaram. Então, o que esperar do governo desse? Aí, o que eu faço? Obviamente, cheguei aqui e denunciei, isso acabou viralizando. Denunciei o que ocorreu, não ia engravidar essa notícia aí, né? Denunciei o que ocorreu. Os bolsonaristas não gostaram, e aí, quando tu não agrada os bolsonaristas, tu passa a ser chamado de lulista, de petista e tudo mais, e até de comunista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: dentro disso tudo, eu acho que a verdade ela tem que preponderar. E o Rodrigo falou em solução para as questões relacionadas às nossas mídias sociais. As mídias sociais, elas só serão colocadas nos trilhos com a regulamentação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, sou inteiramente a favor. E tem gente que coloca no bojo da censura, é censura, é censura. É aqueles que não querem que ocorra. Ela precisa, como tudo na vida, ter regulamentação, que não seja e que não represente censura. Isso é absolutamente necessário. Eu acompanhei lá na eleição do Bolsonaro, na primeira eleição, como na segunda também, imitadores. Tinha um camarada lá em Passo Fundo que imitava perfeitamente o Lula e a Dilma. Era perfeito. Então ele era contratado para fazer as fakes que tu não gosta, o Rodrigo Fabiano, para fazer fake do Lula e da Dilma. A Dilma virou muito mais, vamos dizer assim, porque ela perdeu a Dilma, que nós convivemos com ela, que era uma pessoa. Ela era centrada, falava bem, foi secretária da Fazenda, era bom entrevistar Dilma, da mesma forma foi secretária de Minas e Energia. Depois ela pirou completamente com os remédios, com o câncer, com a pressão toda. Então eu imitava a Dilma, colocando ela na situação mais ridícula, que ela já estava se apresentando para os problemas que ela vivia. Então tudo isso aí, obviamente, a gente tem que neutralizar. Quando eu digo a gente, é a sociedade. E quando eu digo a sociedade, são os nossos representantes, tem que ser lei. Isso não pode vir do judiciário. Isso tem que ser lei, tem que ser do Congresso Nacional, dos nossos deputados e senadores. E assim eu quero agradecer pelo papo aqui inicial, tendo a certeza que mais uma vez foi um prazer ter estado com vocês aqui, falando um pouco da vida, que é tantas coisas que acontecem, a gente pensa tantas coisas interessantes que aconteceram, tantos bons exemplos, né, em busca da verdade, que é muito bom pensar. Obrigado. Paulo Sérgio Pinto, por essa importante contribuição aqui para o nosso debate. E agora eu vou passar a palavra, então, para o Fabiano Brasil, mais um jornalista premiado aqui nesse grupo. E ele, enfim, tem um programa na Band, também tem um canal de streaming, e até por esse gancho eu queria que tu pudesse contribuir um pouco, porque a gente sabe que a audiência ela anda também migrando muito para os canais de streaming, enfim, para outras plataformas, e são espaços também interessantes que as assessorias locais podem começar a enxergar como um espaço importante para a divulgação, para a disseminação das informações locais. Então, eu queria que tu fique à vontade, né, para abordagem, mas talvez fosse interessante colocar um pouco dessa tua experiência para esse público aqui das assessorias de comunicação. Legal, obrigado, boa tarde a todos, um prazer estar aqui muito grande. Mais uma vez, agradecer a FAMURS pela oportunidade, a primeira vez pelas mãos e convites do Voltaire, agora pela minha querida Monique Mendes, e agradecer, em primeiro lugar, estar em meio a tantos craques, né? Ao Rodrigo, ao Paulo Sérgio, que na ocasião onde trabalhei lá na Rede Pampa, você me recebeu com muito carinho, e aliás foi o primeiro lugar que eu procurei para trabalhar na vida, lá em 98. E não foi o primeiro, mas não faltou oportunidade de passar por lá. Mas eu gostaria de começar, e até trazendo um pouquinho sobre isso, de como nasce na minha mente aquela situação envolvendo o jornalismo quanto notícia, que foi quando o Papa João Paulo II morre. Eu trabalhava na Rádio Guaíba na época, e eu era o jornalista, repórter de geral, naquela tarde de sábado. E eu me lembro que nós já tínhamos um especial da morte do Papa pronto de 15 minutos, já há um bom tempo, já que o Papa havia
doente e tal, havia uma expectativa que ele falecesse. Para quem não sabe, os especiais ficam prontos bons tempos antes. A gente nunca sabe quando grandes personalidades irão morrendo. Então nós tínhamos o especial pronto. E eu era o repórter de geral no sábado à tarde, quando morre o Papa João Paulo II. Eu me despedia, né, do meu plantão às 5 da tarde. Na ocasião, o repórter que você conhece muito bem, Paulo, Denis Luciano, que hoje é o comentarista do Jornal do Almoço em Santa Catarina, em Criciúma, RBS TV Criciúma, se não estou equivocado. E o Denis era o comandante do programa, eu era o repórter que estava na rua trazendo uma matéria do gasômetro com a Cadica Borghetti dançando, antes Borghetti, agora a Cadica Costa. Alto astral, irmão, Denis, agora estou saindo de folga, tudo pode acontecer no sábado à noite, não me liguem, tchau. E ele já largou o Lulu Santos tocando. E deu 10 segundos, tira o Lulu Santos, entra o Denis, acaba de falecer o Papa João Paulo II. Fabiano, acabou tua folga, vai para a Catedral Metropolitana, porque é lá que tu vai começar o teu plantão agora. A minha folga inverteu-se em plantão. E aí me chamou a atenção, e aí vem muito do cacuete do repórter esportivo, quando cai um técnico, a primeira coisa que a gente começa a acreditar que será o próximo. E eu fui para a Catedral Metropolitana, evidentemente para ouvir o arcebispo, mas já com o intuito de tentar saber quem seria o próximo Papa. E aí vem a questão da notícia instantânea daquilo que as pessoas queriam saber, porque a morte do Papa, ok, era o fato, mas o que viria depois é quem será o próximo. E eu me lembro que eu cheguei na Catedral, o arcebispo ainda não sabia que o Papa havia morrido, que a missa já estava acontecendo, e aí identifiquei com o crachá e tal, informei para o coroinha, Rádio Guaíba e tal, só que não deu tempo dele chegar até o arcebispo, e o arcebispo pediu reservas para a saúde do Papa, e eu registrei ao vivo isso. Olha, é inédito, a Catedral não sabe ainda que o Papa morreu. Aí avisaram, ele comunicou, e aí ainda no vício do meu querido Luiz Carlos Reck, velha Guaíba, fura, em primeira mão na Catedral, dando a notícia da morte do Papa. E todos, evidentemente, fizeram o seu minuto de silêncio, sua oração e tal. E quando eu saio da Catedral, eu estou ao vivo com o Denis. Bom, Denis, esse é o momento, consternação e tal. E está subindo, né, um fiel ali na escadinha da Catedral. E eu vou entrevistá-lo. Qual o seu sentimento, né? Faleceu o Papa João Paulo II. Ele, pois é, descansou, tadinho, estava na hora. E quem será o próximo? E aquilo já me trouxe, naquela época, o quanto o fato ele é importante naquele segundo que ele acontece, e depois ele é repercussão. Depois é aquilo que as pessoas querem saber. Porque o Papa havia morrido, ponto. O que vem depois? E dentro do tema de hoje, do próprio streaming, o streaming vem na minha vida exatamente com esse objetivo de levar a informação mais rápida a qualquer lugar, a qualquer momento, sem necessariamente, perdão a redundância, da televisão ou do rádio, embora ambos são aqueles que hoje são extremamente populares e ainda dão a credibilidade e autoridade para a notícia. Veio a ideia, inclusive, né, do streaming, já passou por aqui até, obrigado a Monique que colocou todos os canais dos quais eu venho desempenhando minhas atividades. Esse é o Band Entrevista, que eu apresento no sábado às 11 da manhã na Band TV, tem depois os 60 minutos, que é diário na Rádio Bandeirantes, e que é um espaço onde muitos prefeitos que estão aqui já passaram comigo, e muitos, se Deus quiser, ainda irão. E aí mais um cômputo geral do meu trabalho, graças a esse trabalho desenvolvido principalmente por Porto Alegre. No final de 22 eu fui agraciado com a Comenda Porto do Sol, me denominando governador de Porto Alegre. Agradeço sempre aos vereadores aqui da capital por me preocupar em levar a informação de verdade e daquilo que acontece de fato na nossa cidade. E isso vem muito pela questão da relevância do que se comunica hoje através das redes sociais e através das próprias assessorias de imprensa, que nos mandam muito material para buscar essa relevância dentro daquilo que acontece em suas cidades. Independentemente do tamanho da população, elas se fazem relevantes, às vezes por grandes fatos e fatos positivos, e outros não. E aí é que se sobressai, na minha opinião, e aí talvez seja sendo bastante assertivo em relação a como se destacar nesse mundo de notícias instantâneas, é que mesmo na tragédia, mesmo na notícia ruim, é a hora que tem que se ter os seus verdadeiros protagonistas.
E aí a hora que hoje, no caso o Poder Executivo, os prefeitos, os vice-prefeitos, os secretários, eles precisam desempenhar o seu papel, além de efetivamente de fazer as coisas acontecerem, mas de comunicar para aquele que é o seu público, trazendo para nós, como público geral, como jornalistas, que a gente não sabe quem nos vê, até se sabe, evidentemente, pelas pesquisas e tal, mas isso é muito mais amplo, o universo é muito maior. Eu gosto muito do rádio, Paulo, Rodrigo e Gênesis, porque o rádio, a gente não sabe quem está nos ouvindo. Eu me lembro uma vez em Erechim, no interior de Erechim, em São Valentim, veio um senhor, me conheceu na rua, no centro da cidade, e me falou assim: Fabiano, que prazer te conhecer, tu não sabe onde tu me acompanhas. Eu, onde, né? De madrugada eu estou fazendo a minha, me fugiu agora o termo, na lavoura, né? Fazendo com o seu trator, né? Com o ar-condicionado, que hoje a modernidade traz isso também, com a internet. Ele me ouvia nas madrugadas o programa da noite anterior, quando eu apresentava na Rádio Guaíba o Contraponto. Então, quer dizer, a gente estava lá no interior de São Valentim, comunicando, influenciando, formando opinião. Ele não tem os mesmos contatos que nós temos, então aquilo que a gente coloca para ele é a verdade. E aí vem a responsabilidade que o Rodrigo colocou, do quanto que quando a gente comunica, e se a gente erra, a gente tem que corrigir na hora, e o ao vivo nos proporciona isso, e às vezes o gravado ele também tem que ser corrigido no momento posterior, na primeira oportunidade. No jornal as erratas acontecem quando há uma notícia equivocada, mas fundamentalmente o que eu tenho para colocar e tenho visto, principalmente dentro dos programas dos quais eu apresento, é que, por exemplo, nós tivemos alguns momentos, e todos eles são trágicos, infelizmente, nos quais nós estávamos no ar e nós tivemos que retratar e trazer os personagens à tona e dando espaço de comunicação. A gente viu no ano passado, infelizmente, aquela tragédia aqui no Vale do Taquari, onde nós estávamos no ar, eu e o Osíris Marins, que é outro mestre da comunicação, lá no jornal Gente. E o que nós tínhamos que fazer? Levar a informação do que estava acontecendo, independentemente do que ela iria vir, se seria muito triste ou não, ruim, enfim, teria que trazer. E nós começamos uma peregrinação no jornal Gente, trazendo os prefeitos para falarem de suas cidades. Me marcou muito na época, e ele ganhou muito protagonismo nesse mundo da notícia imediata e instantânea, e se tornou talvez a principal notícia do Brasil naquele dia, o prefeito de Mussum, que me fugiu o nome, mas se eu olhar na agenda eu lembro dele, o Murilo, não, Murilo é de Lajeado, de Triunfo, de Mussum, o Matheus Trojano. Imediatamente a gente conseguiu o contato com ele, e ele estava em cima de um telhado, uma coisa assim. E me chamou a atenção a frase que ele utilizou, e nunca mais esqueci, que foi, ele falou: Fabiano, Osíris, Mussum não existe mais. Aquilo me tocou demais. Mas ele deu a verdade do que ele estava vendo, e aquela frase nunca mais saiu da minha mente. E ele adotou a postura de comunicar através das redes dele, através do microfone naquele momento na Bandeirantes, eu tenho certeza que ele falou em todas as emissoras, mas de falar o que estava acontecendo com a cidade dele, e já falando o que ele iria fazer para minimizar os impactos daquilo que estava acontecendo. Mas ele foi e falou. A gente conversava antes aqui em cima, traçando um paralelo com o privado. Aqui em Porto Alegre nós tivemos, não vai de todo o estado, mas mais fortemente em Porto Alegre, algumas semanas, um mês e alguma coisa, aquele temporal que nos deixou sem luz por quase uma semana. E aí, o pessoal vai dizer que eu estou batendo de novo na Serra Equatorial, mas eu vou bater de novo na Serra Equatorial. A CEA simplesmente não conversou com ninguém, nem via redes sociais, nem com o prefeito de Porto Alegre, nem com nós jornalistas. E nós ficamos sem informação, que hora vem a luz, o que está acontecendo, como vai se resolver? Ninguém falava nada. Se o prefeito deixa de conversar num momento desse, imaginem o tamanho da crise e o tamanho da calamidade pública que vai se instalar na sua cidade ou na sua região. Portanto, utilizar, principalmente hoje, obviamente, primeiramente, os veículos de massa, as rádios, as televisões, e eu, apesar de ter hoje o streaming, que é um canal de streaming,
que alcança sim, tem a sua visibilidade, né, através do canal 160 da Soul TV e no YouTube. Na Soul TV ele leva a nossa informação principalmente para quem não é daqui e acaba informando aqueles que estão fora sobre o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado. No caso aqui nós temos no meu caso o Streaming TV e o Canoas Streaming TV. Mas através das suas redes sociais ele acaba por informar a quem mais precisa ter informação, que é o cliente dele, entre aspas, que é o morador da cidade, que é aquele cidadão que está lá no cantinho, num bairro distante, mas que só tem o rádio para ouvir, ou que pega um pouquinho a internet e consegue acessar o Instagram ou o Twitter para ter a informação que ele precisa, de que a água dele vai voltar a tal hora, ou que a luz vai voltar a tal hora, ou não vai voltar porque tem outra situação, mas que a prefeitura vai mandar um caminhão-pipa para deter água. Então eu acredito que dentro desse mundo hoje, com a notícia tão rápida, instantânea e na hora, o município pode virar protagonista de notícia no mundo inteiro em questões de minutos, e a gente bate na madeira para que seja por coisas boas e não por coisas ruins. Mas o estar comunicando, estar falando com o seu público sempre, e eu digo sempre, não é evidentemente 24 horas, não, utilizando, para não falar o produto da concorrência, o Masterchef, mas vamos lá, o Big Brother, enfim, né, uma fazenda, mas comunicar o tempo inteiro. Ontem eu brincava com o prefeito de Guaíba, o meu querido amigo Marcelo Maranata, que mas olha, estão bons os seus vídeos, prefeito, porque ele faz umas brincadeiras para mostrar que o asfalto está sendo feito, que os colchões estão sendo entregues, que o material escolar está chegando na escola. Ele está comunicando com o público dele, e mesmo quando algo dá errado, ele está lá para dar explicação, como aconteceu inclusive na própria Bandeirantes, onde houve uma crítica de um asfalto não feito e tal, e imediatamente a gente já trouxe ele para explicar o que estava acontecendo, ou se aquilo realmente era verdade, a partir de uma situação que veio através de um guaibense. E aí é importante trazer, e aí já aqui faço uma mini propaganda, nos próximos dias vocês verão a nova programação da Rádio Bandeirantes, onde vocês vão perceber o quanto a interatividade vai estar ainda mais forte com o ouvinte, porque o ouvinte ele é um grande repórter, entre aspas. Ele nos traz a sua dor, ele nos traz aquilo que está acontecendo, ele que nos traz o acidente que aconteceu na freeway, ele que nos traz a rua que está alagada, e ali o jornalismo vai fazer o seu papel de prestação de serviço, de comunicar para as grandes autoridades, quando isso não chega, ou para as entidades privadas, para que possam acelerar os processos de recuperação de uma rua, né, enfim, de um parque, de uma árvore que caiu, interrompendo a passagem de veículos. E aí a gente não pode esquecer que não é só um interesse pessoal de quem ligou da rua, mas aquela via pode receber uma ambulância, pode receber um corpo de bombeiros, uma polícia atrás de alguém que cometeu um crime. Então, o importante que eu gosto de passar é o comuniquem-se, apareçam em suas plataformas digitais, comuniquem-se com as assessorias de imprensa. O Rodrigo disponibilizou o telefone, o Instagram vai disponibilizar os meus também, porque você tem que nos nutrir da verdadeira notícia. O Rodrigo, com maestria, falou em relação à questão do aeroporto, e é isso. Deu um acidente, a gente vai ter que colher a informação que realmente se caiu, se foi um avião tripulado, se foi um avião de carga, o que aconteceu. E vale lembrar o 3054 lá da TAM, que foi uma tragédia terrível, que por pouco, infelizmente, eu estaria no voo anterior, estaria cobrindo aquilo com um outro colega que esteve. É uma tragédia que até hoje nos emociona e nos machuca, mas imaginem que naquele momento eu estava no ar no programa da 7, na Rádio Guaíba. A primeira informação que chegou é que um avião de pequeno porte tinha batido num posto de depósito da TAM, e somente com tripulação, sem tripulação de passageiros, né? Apenas o piloto e o copiloto. Depois veio outra informação e mais outra, e a gente viu o que acabou acontecendo. Mas ali foi fundamental guardar a informação oficial. E por mais que a gente via, e esses dias jornalista tem muito disso, né, Rodrigo e Paulo, de buscarmos às vezes grandes momentos que nós passamos em relação às notícias e ver como se repercutiu e o que se tem hoje. Eu me lembro que esses dias eu estava vendo um vídeo e, óbvio, as pessoas estavam apavoradas querendo buscar informações se os seus entes queridos estavam entre as vítimas, mas também seria irresponsável por parte
das empresas aéreas, no caso da TAM, noticiar algo que ela não sabia. Enfim, comuniquem-se, aproveitem os seus espaços locais de streaming ou não, mas fundamentalmente comuniquem-se, utilizem suas redes sociais, porque elas são hoje o principal elo entre o poder executivo, o poder legislativo, evidentemente também o nosso governo federal com a população. E é isso que a população precisa e que nós, jornalistas, estamos prontos para receber, para levar para o grande público também. Muito obrigado, já passo para vocês, acho que apareceu aqui, para quem quiser conversar depois também daqui do evento, o meu Instagram, tem como brincar e vender, né? @FabianoBrasilOficial, podem seguir lá e chamar no privado que a gente conversa, tira dúvidas e coloca à disposição para as situações que vocês necessitarem, assim como também os nossos veículos, tanto a Rádio Bandeirantes, o Streaming TV, o Canoas Streaming TV e a Band TV também. Muito obrigado e uma satisfação, seguimos aqui com vocês. Obrigada, Fabiano. Acho que vamos ter um momento de cada um ainda fazer um comentário, mas a gente também vai abrir para as perguntas. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, já vai se organizando. Eu só queria dar um toque de bom humor aqui, aproveitando a morte do Papa aqui que o Fabiano colocou e também a questão dos 5 minutos para comprovar uma notícia. Lá pela década de 70, início dos anos 70, os telefones, obviamente, eram até magnéticos, o telefone que cada local, cada casa tinha um, já com as dificuldades do telefone. O pessoal da Rádio Difusora liga para a Rádio Guaíba e diz o seguinte: aqui é da Cúria Metropolitana, acaba de falecer o arcebispo metropolitano Dom Vicente Scherer. Morreu Dom Vicente Scherer, mas como? Vítima de um infarto agudo do miocárdio. Era um trote da Rádio Difusora para a Rádio Guaíba. E ligaram para a Cúria e deixaram o telefone ocupado. E o pessoal da Guaíba, o Milton Jung era o produtor do correspondente Renner e o apresentador era o Heriber Wagner. Manda buscar o Heriber Wagner em casa, um domingo de manhã cedo, 8:30 da manhã, e nada de conseguir ligação, e aí deixa a notícia, redigia naquela época na fichinha, chega o Heriber Wagner correndo, e o Milton Jung entrega a fichinha, aqui, foi pro ar, toca a característica do correspondente Renner e entra o Heriber Wagner. Atenção, muito atenção, Porto Alegre urgente. Acaba de falecer na Cúria Metropolitana de Porto Alegre o arcebispo metropolitano Dom Vicente Scherer, vítima do infarto agudo do miocárdio. Repetindo, Porto Alegre urgente, repetiu a notícia. E não era, não tinha morrido Dom Vicente Scherer. Aí começou os trotes para Guaíba, trote para Guaíba, liga, e o Flávio Carlos Gomes, que era o gerente, vai para Guaíba. E tinha a Sandra lá, que era uma assessora, o Sandro Garcia. A Sandra chega e diz: o homem tá no telefone, Flávio. Quem? Dom Vicente Scherer. Ele atende o telefone. Flávio, aqui é Dom Vicente Scherer, cheio de trote na Guaíba. E Dom Vicente Scherer é a PQP. O outro dia o Dom Vicente Scherer vai lá no Breno Caldas e diz: está certo, doutor Breno, que me matem, vai me mandar PQP que não dá para aceitar. Só para aproveitar o gancho dos dois, né? Eu só queria fazer um comentário. Eu encerrava a apresentação aqui, eu passei muito rápido, dado pouco tempo, mas eu encerrava com a imagem da Ágora, né? A imprensa, a gente quer crer que ainda seja, né, a praça pública onde se dão os debates da sociedade. E aí eu queria só encerrar com 3 pontos, assim, que depois eu me lembrei. Quando eu disse que o presidente acordava e tuitava, e muitos prefeitos, governadores, presidentes da República às vezes acham que ao tuitar ou ao colocar as suas opiniões
redes sociais estão se comunicando com o público, na verdade, essas pessoas estão se comunicando com a sua base, com seus apoiadores, ou seja, estão falando para aqueles que lhe apoiam. E a partir da eleição, esses personagens respondem à população, né? Então, se o chefe de Estado quer falar com a população e não com o seu núcleo, ele tem que usar a imprensa. A imprensa que vai dar visibilidade para todos, para todos, né? Porque na verdade, quando a pessoa se elege, ela é a representante de toda a população e não só daqueles que votaram nele. O segundo ponto é uma historinha engraçada que eu vivi, particularmente em meio à polarização que nós estamos vivendo, né? Que normalmente as pessoas acordam mandando e-mails para a gente, desejando que a gente morra mesmo. Teve um episódio, o Voltaire vai lembrar, a primeira visita do presidente Lula ao Rio Grande do Sul. O presidente Lula deu uma entrevista à Rádio Gaúcha e eu acabei perguntando algo que era da minha área, que era internacional, que era a dificuldade da esquerda de considerar a Venezuela e a Nicarágua ditaduras. O presidente Lula foi um tanto infeliz na minha avaliação na resposta, que ele disse que democracia são conceitos relativos. Isso viralizou, né? Inclusive o presidente disse que qualquer um pode ano que vem ir à Venezuela cobrir a eleição e vai ver que, né, a Venezuela tem mais eleição que no Brasil. E eu acabei usando o meu exemplo. Eu disse, não, presidente, mas eu fui na Venezuela e fui preso. E eu não quis polemizar, porque o objetivo não era gerar um bate-boca, né? Mas, imediatamente, nas redes sociais, as pessoas, finalmente, um jornalista, né, que não é filiado ao PT, enfim, tá. Passou aquele episódio, deu meia hora depois, um político porto-alegrense publicou nas redes sociais que eu tinha sido atacado pelo presidente Lula. Em nenhum momento eu fui atacado, né? A entrevista é justamente o espaço para o contraditório, para o diálogo, para o debate no ambiente democrático, né? E eu fiz uma carta aberta a este político dizendo: não lhe autorizo que fale em meu nome e em nenhum momento eu me senti atacado pelo presidente Lula. Aí veio lá do Bolsonaro e disse: ele não é tão lulista, ele não está do nosso lado, né? Então imediatamente, como, né, vocês diziam, se tu diz o que agrada as pessoas, elas torcem para o outro lado. Se tu diz algo que não agrade, tu vira inimigo. E esse é um problema hoje. Tu não é adversário, tu não é opositor, tu é inimigo. Se tu não gosta que a pessoa diga, se tu não discorda dela, tu quer a morte dela. E esse é o problema que nós estamos vivendo. Por fim, eu só queria deixar como sugestão, que a gente estava falando da relevância, né? Como tornar o assunto relevante nesse mundo de hoje, em que todo mundo briga por atenção. Eu estou disputando a atenção de vocês com o cafezinho, com a fome, com os que vocês estão já essa hora da tarde, com o sono que estão sentindo. A todo momento a gente está disputando atenção nesse mundo. Como sugestão, pensem, quando vocês forem vender uma pauta, sugerir uma pauta, pensem no público. Porque às vezes a gente pensa só no nosso interesse, pensa só naquilo que vai ser importante para mim, interessante para eu vender a minha ideia. Pensem no que aquilo é relevante para o público, para o leitor. É muito mais fácil dos veículos, né, publicarem eventualmente, ou a gente dar mais atenção, se vocês pensarem naqueles que estão lendo vocês ou ouvindo vocês.